Bem, o Marcelo pediu para eu trazer algumas palavras para vocês, e vocês estão estudando um tema muito bacana, mas muito difícil. As aparências enganam, como viver uma vida genuinamente cristã, né? A semana passada vocês conversaram sobre essa vida centrada em Cristo. Uma boa pergunta que a gente pode fazer é: o que Jesus fez na cruz por nós? Se Ele morreu na cruz só para nos salvar do inferno e irmos morar com Ele depois da nossa morte, eu acho que isso é muito pouco. Apesar disso ser muito grande e assim, essencial para as nossas vidas, Ele fez muito mais do que isso, do que nos livrar do inferno, por exemplo. Um rapaz da minha igreja, não da minha igreja, da minha antiga igreja, do Centenário, ele saiu da igreja, está vivendo a vida dele, e ele decidiu casar-se. E o pai dele, que é presbítero dessa igreja mais tradicional, foi lá fazer o casamento, participar do casamento, e esse rapaz está casando com uma menina que não é da igreja, que é espírita e tal. Bom, eles todos melindrados, assim, como é que vai tratar com essa questão do cristianismo na hora do casamento. Aí o pai pediu a palavra: eu quero falar. E aí quando o cara faz isso, você fala: não vai dar certo, né? Não vai funcionar. E aí começou a dizer para aquelas pessoas assim: se vocês não aceitarem Jesus, vocês vão pro inferno. Há algumas coisas erradas nessa fala, primeiro pelo local, que ninguém vai ouvir. Mas uma segunda coisa é: se eu aceito Jesus, o sacrifício de Jesus no meu coração, e me rendo a Ele como Senhor da minha vida, para que eu não vá para o inferno, eu estou dando um golpe aí. Eu estou preocupado comigo. Se Jesus não estiver no céu, se Deus não estiver no céu, e eu puder estar lá, ok. Porque eu não estou encantado, amando ao Senhor. Eu estou amando a mim mesmo. E aí eu digo que eu me rendo a Jesus só para me livrar do fogo do inferno eterno. Eu acredito que Jesus nos salva para a eternidade, vivemos ao lado dele nesse lugar que a gente chama paraíso, céu, o termo que a gente usar. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele veio para nos conduzir a uma nova vida. A uma vida que vale a pena ser vivida. A gente tem que parar com essa ideia consumista do cristianismo, que pós o céu, após a morte a gente vai para o céu, e começar a experimentar o que Deus tem para oferecer para nós, aqui e agora. Isso é a vida de discípulos e discípulas de Jesus. Gente que não fica esperando a morte chegar para começar a experimentar da vida que o Senhor tem para nos oferecer. Mas é gente que vai fazer diferença aqui na história, agora, e viver ao lado do Senhor. E hoje a gente vai conversar então sobre esse tema, transformada pela palavra, uma vida transformada pela palavra de Deus. É aquele livro preto que às vezes a gente tem dentro da nossa casa, que vez por outra a gente visita ele, assim, quando não tem muito tempo, ou tem pouco, ou tem tempo sobrando, não estou fazendo nada, já assisti todas as séries do Netflix, não está passando nada interessante, já sei, vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia no Salmo 23, pronto, a gente lê o que a gente quer, de forma que quer. Ou então aquele livro preto que está aberto na porta da casa, né? No Salmo, qual é o Salmo que dá certo aí? 91? 91, né? Nos livra a oração dos anjos, já viram essas coisas? Salmo, a oração do anjo, não sei o quê. Todas as outras folhas estão em branco, só ela está amarela, né? Porque está aberta já faz tempo na porta de casa, e a gente acha que a Bíblia aberta na porta da nossa casa vai dar alguma sorte, vai nos livrar de alguma coisa, e a Bíblia se torna um grande patuá. É desse livro que eu estou falando, mas não é dessa prática que eu estou falando. Uma vida transformada pela palavra olha para a Bíblia, olha para esse livro com uma outra perspectiva. E você já deve ter ouvido muitas coisas sobre a Bíblia de forma negativa. Se você assiste Discovery Channel, então assim,
por que a gente não deve mais ler a Bíblia. E são apresentadas várias contradições da Bíblia. E esse livro foi transcrito não sei quantas vezes por pessoas diferentes e tal. Como é que podemos ainda acreditar que esse livro tem razão? Deixa eu tentar mostrar algumas coisas positivas a respeito desse livro. E por que é que nós podemos confiar nele, tá bom? Bom, deixa eu mostrar algumas coisas que você precisa entender sobre a Bíblia. Primeiro, a sua coerência interna, ok? Pensem comigo uma coisa muito séria. Os livros da Bíblia foram escritos por mais de 40 autores diferentes. Alguns escritos por homens, outros escritos por mulheres, produzidos em mais variados lugares diferentes, como alguns textos foram escritos em cavernas, outros foram escritos em prisões, outros textos foram escritos no palácio, no deserto, as mais variadas frentes e possibilidades. Ele foi escrito em esse livro foi escrito em culturas diferentes. Alguns foram escritos em Jerusalém, outros foram escritos na Samaria, mais ao norte. Alguns textos foram escritos na Babilônia. Outros textos foram escritos durante a peregrinação no deserto. Outros foram escritos na Ásia Menor. Quer dizer, com culturas diferentes, pessoas vindas de culturas diferentes. Mas apesar disso, eles possuem uma harmonia impressionante no que diz respeito à revelação de Deus e a respeito da sua vontade. Não há nada de contraditório na Bíblia a respeito de quem Deus é, da vontade dele para conosco e da sua revelação para nós. Uma pergunta que a gente tem que fazer muito sincera diante disso: quais as chances disso acontecer sem uma intervenção divina? Vamos pensar o seguinte: eu moro na zona norte de São Paulo. Vocês vão escrever um texto e eu vou escrever um texto lá. Qual a possibilidade da gente, estando na mesma cidade, mas com culturas diferentes, escrever o mesmo texto, com o mesmo sentido? É super complicado e difícil isso. Não é tão simples disso acontecer. A gente tem que ter muita sorte para que isso aconteça. Uma segunda coisa que faz com que a gente acredite na singularidade da Bíblia é o seu cumprimento histórico. As profecias que a Bíblia apresenta são cumpridas integralmente. Só no Antigo Testamento a gente tem mais de 300 profecias sobre a vida e a obra de Jesus. Mais de 300. Desde o Pentateuco, passando pelos livros poéticos, alcançando os profetas, todos eles nos falam a respeito da vinda de Jesus. Vocês sabem quantas dessas profecias foram cumpridas 600 anos depois que elas foram escritas? Todas. Todas elas. Através dos profetas, nós ouvimos antecipadamente sobre a cidade que Jesus vai nascer. E falar que vai nascer em São Paulo, há uma possibilidade grande. Mais crianças nascem em São Paulo do que nascem lá na minha cidadezinha chamada Brotas. Imagina eu dizer que vai vir um profeta e ele vai nascer de Brotas. Quais as chances disso dar certo? Eu dizer que nasce em São Paulo. Dá mais certo. Os profetas disseram, vai nascer de Belém. Uma cidadezinha pequenininha, um vilarejo pequenininho. Ainda, sobre os milagres que ele iria realizar, a sua morte e a sua ressurreição. O salmista fala até mesmo do estilo de morte que Jesus ia ter. Por exemplo, a crucificação, quando ainda não havia o Império Romano e nem a prática da crucificação. Quais as chances disso acontecer? Ser uma intervenção divina.
Dica para você que vai marcar a volta de Jesus, né? Fazer uma profecia da volta de Jesus. Marca depois a sua morte. Daqui 150 anos. Nenhum de nós vai estar aqui daqui 150 anos. Porque se der errado, você não está aqui para ter que se justificar. As pessoas marcam, terça-feira Jesus vai voltar. Pronto, não volta, aí tem que se justificar, aí fica ruim. Esses profetas não, eles acertaram tudo o que Jesus iria fazer, viver, nascer, morrer e ressuscitar. Quais as chances disso acontecer? Uma outra coisa que evidencia a singularidade da Bíblia, a sua resistência às perseguições. Nunca um livro foi tão perseguido quanto a Bíblia. Muitos se dedicaram a exterminar os textos da Bíblia. Deixa eu contar só do começo do cristianismo. Epifânio, olha só o nome desse sujeito. Epifânio. Epifania significa manifestação divina. Quando o cara se chama Epifânio, ele está dizendo: eu sou uma manifestação de Deus entre vocês. Arrogante, né? Epifânio, rei da Síria no século II a.C., destruiu todas as cópias do Antigo Testamento que encontrou. Ele mandou destruir tudo. Diocleciano, imperador romano no século III, fez a mesma coisa, já com os textos do Novo Testamento, e ainda mandou cunhar uma moeda, celebrando a sua vitória diante da destruição do Antigo e do Novo Testamento. Pergunto, você tem o Antigo e o Novo Testamento na sua casa? Você tem ele aí no seu celular? Esses caras foram vitoriosos? Ao longo da história, muitos homens se levantaram, muitos imperadores se levantaram contra esse texto. E ele resistiu e chegou até nós. Que coisa maravilhosa! Que milagre é esse de preservar um livro? Quais as chances desse livro resistir assim, sem uma intervenção divina? Em quarto lugar, e último, a sua relevância de geração a geração. Um dos argumentos que as pessoas usam contra a Bíblia é que ela é um livro antigo. E isso é mesmo. O texto mais antigo da Bíblia deve ter uns 6.000 anos. Talvez o livro de Jó, textos bem antigos. O Pentateuco deve ter uns 4.000 anos, mais ou menos. São textos antigos, bem antigos. Eu comprei esse celular achando que estaria matando a pau quando eu comprei ele. Isso foi em 2000 e... a gente está em 18, acho que foi em 2015, 16, alguma coisa assim. Esse é o 6, né? O 6S da maçãzinha. E eu falei assim, uau! Tô comprando um mega celular! E isso vai durar por uns 10 anos! Vai ter que ficar assim com ele! Então, pra sempre! Lorena, ó, comprei um celularzinho! Ela, mas você é louco, gastou muito? Não, mas isso aqui é pra sempre, fica tranquilo e tal. Já saiu o 7, já saiu o 8, já saiu o X, já saiu não sei o que lá. Esse celular, ele não é antigo. Ele tem 3 anos. Mas esse celular é ultrapassado. A Bíblia é um livro antigo? É. Mas ele não é ultrapassado. As verdades, os princípios, os valores que ela apresenta, foi escrito numa outra realidade antiga. Mas que vale para nós, homens e mulheres do século XXI, morando na cidade de São Paulo. Os anos passam, as culturas seguem cursos diferentes, mas a Bíblia continua jovem, significativa e importante. Isso talvez tenha a ver com aquelas falas de Jesus, né? Terra e céus passarão, mas a minha palavra jamais passará. Quais as chances disso acontecer? Sem que esses livros sejam livros inspirados por Deus. O que eu quero convidar você hoje é um novo olhar para a Bíblia. E te convidar
convidar a estudar esses textos de forma sistemática e contínua. E que esses princípios e que esses valores ecoem no seu coração ao longo da sua história. Que Deus nos abençoe quando formos ler a palavra dele, para que a gente tenha a vida redimensionada por ela. Se você leu a Bíblia e saiu feliz diante dela, tem algum problema. Porque ela denuncia o nosso pecado e a nossa total dependência de Deus. Bem, eu quero ler um texto altamente conhecido, que é o Salmo 1. Houve um erro ali na transmissão do meu slide para o slide do computador aqui. Saiu o Salmo não sei o que ali, aquele desenho, aquele símbolo ali, né? Mas é o Salmos primeiro, tá bom? Um texto muito conhecido da gente, e eu quero ler esse texto nos convidando a pensarmos sobre ele. Primeira coisa, eu acredito que esse texto tenha uma advertência contundente para as nossas vidas. O texto diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. A primeira anotação que eu faço desse texto é esse termo hebraico, ashrei, que foi traduzido para nós como é feliz. Se você cresceu na igreja, frequentou a escola dominical, tinha que decorar versículo para falar lá na frente. O primeiro versículo que eu decorei foi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Você vai saber que essa palavra, como é feliz, é traduzida pelos textos antigos, pela tradução bíblica mais antiga, como bem-aventurados. Lembram? Bem-aventurados são aqui. O que é essa ideia de como ser feliz ou bem-aventurado? É engraçado que a gente traduz felicidades como momentos contundentes, pontuais na nossa vida. Então, eu sou feliz quando meu filho nasce, mas eu fico triste quando ele me dá trabalho. Eu sou feliz quando eu caso, mas quando tem briga em casa, eu estou triste. Aí a nossa felicidade, o nosso sentimento parece aquela maquininha de UTI, né? Isso é bom, porque isso mostra que tem vida, né? Bate em cima, bate embaixo, quer dizer que tem vida. Se for em linha reta, quer dizer que está morto. A vida é assim, né? Feita de altos e baixos. Mas esse termo, como é feliz, não tem a ver com o sentimento, mas com uma disposição diante da vida. Como é muito feliz, muito felicíssimo, se isso fosse possível no português, né? Mas é incrivelmente feliz, ou tem uma estabilidade que ninguém experimenta. Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Esse termo aparece 43 vezes só no Antigo Testamento. E Jesus usa esse termo, por exemplo, no Sermão do Monte. E ele revela ser esse o desejo de Deus para com a gente. O que Deus quer que a gente tenha é uma vida que vale a pena ser vivida. Que ao final dela a gente olhe para trás e diga: valeu a pena viver todos esses anos. Eu teve momentos felizes, momentos tristes, eu experimentei coisas boas, experimentei coisas difíceis. Valeu a pena a vida. É esse o tipo de vida que Deus quer que a gente tenha. Esse termo significa uma alegria resultante da ação direta de Deus, quanto de uma vida posicionada no centro da sua vontade. Feliz é aquele que tem a vida centrada na vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. O texto continua e diz: feliz, mas feliz de verdade mesmo, estável, bem-aventurado, é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Essa expressão seguir é rechaim. O conselho dos ímpios se refere àquele que dá ouvidos à perversidade antes mesmo de manifestá-la exteriormente. O que é isso?
É gente que começa a ouvir e permitir que essas vozes ecoem no coração. Uma das coisas ruins de ouvir o mesmo pastor várias vezes é que a gente tem poucas histórias para ilustrar sermão e a gente repete essas histórias constantemente. Não sei se o Marcelo faz isso, porque o Marcelo é mais inteligente, né? Então assim, ele tem bastante histórias. Eu tenho poucas histórias, então... Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Na Igreja da Vila eu já contei milhares de vezes. Só o Cezão lá tocando, acho que faz uns 6, 7 meses que está tocando para ele. Já ouviu umas 80 vezes essa história. É o seguinte. O meu filho Davi, ele tem paralisia cerebral, como vocês sabem e tal. E ele está bem, graças a Deus, uma fase bem boa. Só que o Davi tem dificuldade sensorial. Tudo que tem a ver com sentimentos da sensorial, para ele é demais. Então, uma comida nova para ele é demais, o toque para ele não pode ser leve, tem que ser toque profundo, porque toque leve desorganiza. E uma das coisas é barulho. Então, por exemplo, fiquem em silêncio. Olha quanto barulho tem aqui ao nosso redor. Tem barulho na rua, tem o data show, tem o ar-condicionado, tudo está fazendo barulho. Chega tudo isso no seu cérebro junto com a minha voz. Só que o seu cérebro faz um negócio que você nem sabe que ele faz, que é anular esses ruídos para que ele consiga prestar atenção só na minha voz. Espero que vocês estejam prestando atenção só na minha voz, né? Porque se chegar tudo de uma vez, o seu cérebro fica confuso, ele não sabe processar todos os sons ao mesmo tempo. O Davi não, o Davi ele está aqui, faz um barulho lá, ele assusta, ele desorganiza, ele chora e tal, e é tudo muito intenso. Isso tem a ver com a gente também. Se chegar muito barulho no nosso coração, a gente vai viver assustado, a gente vai viver desorganizado. Essa é a ideia do termo. Há muito barulho chegando. Feliz é o homem que não permite-se encher o coração desse barulho. Feliz é a mulher que não se permite ser tomada por esse barulho em seu coração. Mas eu não fiz nada. Mas o barulho está aqui dentro. Isso rouba a sua felicidade, a sua organização, a sua tranquilidade. Ainda o texto diz, e que não imita a conduta dos pecadores. Shataim é a expressão em hebraico. A conduta dos pecadores refere-se a assimilar o seu exemplo como estilo de vida. E a gente começa a pensar, se todo mundo faz, não tem problema. Se todo mundo realiza, eu também vou realizar. Se todo mundo age assim, o que tem eu agir? Né? E esse termo tem a ver com isso. Primeiro, o barulho me desorganiza. Segundo, ele começa a me fascinar e eu começo a repetir as posturas, as atitudes daquelas pessoas que estão ao meu redor. E finalmente, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sim, a roda dos zombadores refere-se ao estabelecimento de parceria com aqueles que perderam o temor de Deus e maquinam o mal. Eu ouço, eu começo a imitar e daqui a pouco eu sou um exemplo de coisas ruins. E esse é um ciclo maldito que esse texto vem nos advertir. Cuidado, você vai começar a seguir, você vai começar a imitar, e daqui a pouco você está sentado fazendo as mesmas coisas e sendo exemplo para aquele que começou a ouvir, começou a imitar e começou a se assentar. Cuidado com esse ciclo maldito que diz esse texto. Com quem você tem ouvido, o que você tem assimilado e quais exemplos você tem deixado. Mas uma segunda coisa que esse texto nos diz é um convite surpreendente. Ok, Ale, você está dizendo para eu não seguir essas coisas. Sim. Tá, e meu coração vai ficar no vácuo? Não.
Permita-se preencher pela palavra de Deus. O texto diz ao contrário. Essa expressão adversativa ao contrário nos remete à importância de uma decisão que precisa ser tomada por nós. Eu quero buscar a alegria da minha vida na lei do Senhor. Mas não deu nada certo no final do jeito que eu pensava. Não. Mas você não abriu mão dos seus valores? Não abri mão dos valores da Bíblia. Você não seguiu a outros princípios? Não, eu não segui. Valeu a pena. A lei do Senhor foi o que ecoou no seu coração. A sua satisfação, a sua alegria, a sua plenitude está na lei de Deus. E nessa lei medita dia e noite. Esse termo Hagar é como alguém que articulasse sons muito baixos, quase inaudíveis e repetitivos, como uma pessoa que lê a si mesmo. Essa é a ideia de meditar. E é muito diferente da meditação oriental, né? Você tem que ficar ali, pensar no momento, pense no momento, vivo aqui agora. Não é isso. É esse negócio de deixar ecoar no coração, não os barulhos, mas deixar ecoar no coração a palavra de Deus. Jesus, quando foi batizado, ele ouviu uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, em quem eu me comprazo." Quando ele foi no Monte da Transfiguração, uma voz foi ouvida que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele eu ouvia, em quem eu tenho todo o prazer, é ele que vocês vão ouvir." E quando ele estava indo para a cruz, a pergunta é: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, o que ecoava no coração de Jesus não era a voz das pessoas, mas era a voz de Deus. É isso, é meditar nessa palavra. É a ideia de... Sabe um cachorrinho pequenininho quando pega um osso grande e fica roendo aquele negócio devagarzinho e se deliciando com aquilo? É mais ou menos isso. É mais ou menos como eu comendo picanha. Devagarzinho, experimentando. Que delícia! Kit antidepressão, picanha para o pastor, né? Ah, que coisa boa! É essa a ideia de meditação. Você comer devagar, experimentando todos os sabores e se deliciando com aquilo. Dia e noite. Essa meditar dia e noite não significa deixar de fazer as demais coisas para ler a palavra de Deus. Não, eu não vou trabalhar nessa manhã, porque toda manhã eu preciso retirar um tempo para ler a palavra de Deus. E aí o seu patrão vai dizer: "Ok, meu amigo, um abraço, eu vou arrumar um ateu que não leia e que trabalhe o tempo todo." Não é isso, não é nada disso, mas a ideia é colocá-la como influenciadora da nossa vida. Amanhã tem aquela reunião importante. Foi um feriadão, né? E segunda-feira está todo o trabalho acumulado, tanta coisa para fazer. Domingo à tarde é tão deprimente, né? Fantástico, essas coisas nos deprimem. Mas amanhã, quando você for abrir a sua agenda, tomar as decisões, fazer os negócios, contratar alguém ou despedir alguém, você vai fazer tudo isso debaixo da orientação da palavra de Deus. Isso não significa aquele cara que só fala versículo: "Bom dia, o Senhor é meu pastor e nada me falta." Cara, coisa mais chata, né? Quando alguém fala bom dia, você vai responder bom dia. Só isso. É esse deixar de ecoar no coração, de novo, da palavra de Deus. E quando eu for fazer qualquer coisa, eu me pergunto: é assim que a palavra me orienta?
É assim que ela quer que eu aja? Um convite surpreendente. Quais são os momentos de meditação? Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que eu faço quando eu tenho acesso ao texto da Palavra de Deus, que são perguntas que me ajudam a meditar. A primeira pergunta que eu faço é: o que esse texto me ensina sobre a pessoa de Deus? E então, eu o adoro. Uma segunda pergunta que eu faço quando eu leio um texto é: o que esse texto confronta em minha vida? E aí eu confesso os meus pecados. De verdade, se você leu a Bíblia e saiu feliz dizendo: nossa, como eu acerto tudo, você não leu a Bíblia. Porque a Bíblia vai toda vez confrontar os nossos pecados. A terceira coisa que eu faço, a minha pergunta é: o que Cristo fez por mim diante disso? Um texto que me revela a grandiosidade de Deus, a minha pequenez, e me revela a graça salvadora, perdoadora. A quarta pergunta que eu faço é: o que esse texto me incentiva a orar? Por quem? Por qual coisa na minha vida? Por qual momento? E aí eu intercedo. E a última coisa que eu me pergunto é: que decisões esse texto me leva a tomar? Como é que eu posso obedecer a Deus na minha vida e colocar em prática esse texto? Talvez essas perguntas nos ajudem a movimentos de meditação. E o convite surpreendente da Bíblia não é que você tenha os textos decorados, e não tem nenhum problema você decorar texto. É engraçado porque tem crente que coloca a gente em cada furada, pastor em cada furada. Tem gente assim que eu estou conversando e falo: ô pastor, como é aquele texto mesmo que diz? Cara, eu não me lembro. E aí você vai falar: eu não sei. O cara fala: você não lê a Bíblia, pastor? Eu leio, mas eu não me lembro. Eu não sei onde está. Tem muito versículo e capítulo. Eu não sei lá. Vamos procurar aqui. Ainda bem que agora a gente tem no smartphone, né? A gente consegue procurar facinho. Não tem problema nenhum você decorar. Decore textos. Mas a pergunta principal, as perguntas principais são essas. Não adianta nada você saber de cor todos os textos e ela não fazer prática da sua vida, não ser uma realidade da sua vida, não estar colocado em prática no seu viver diário. Desliguei aqui. Em terceiro lugar, eu sempre faço essa brincadeira, né? A melhor parte do sermão de um pastor presbiteriano, né? Terceiro lugar é a última coisa do pastor presbiteriano. É o versículo de número 3. Porque ela nos convida a uma experiência gratificante. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. A primeira coisa que esse texto nos ajuda a entender: vale a pena ler, seguir esses textos? Vale. Vale a pena colocar em prática as verdades e os princípios da lei? Vale, porque ela nos faz ter uma vida agradável. Chegamos no ponto. Vida agradável significa então que amanhã todos os meus negócios irão dar certo, eu vou ganhar uma grana sensacional, no próximo feriado eu vou comprar uma casa de praia e vou passar o feriado na casa de praia e vou ligar pro Alê, convidá-lo, porque ele gosta de praia e gosta de comer churrasco, e eu vou fazer um churrasco para ele. É isso que é vida agradável? Não! O que é vida agradável para a Bíblia? Vida agradável é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus, que já disse para vocês, que posiciona a sua vida no centro da vontade de Deus. Salmo 37, eu vi um ímpio e cruel florescendo como uma frondosa árvore nativa, ou na outra tradução, como cedros do Líbano. Que coisa linda! Árvore forte, grandiosa, poderosa. E a gente olha para as pessoas ricas e que parecem ter uma vida boa, e a gente diz: é esse o tipo de vida que eu quero para mim. É isso que significa ter uma vida agradável. O cara não precisa se justificar para ninguém, pode passar as férias aonde quiser. Domingo de manhã ele pode estar dormindo até tarde e eu tenho que vir a uma comunidade cristã. É isso.
texto diz, mas logo desapareceu. E ele não mais existia. Vocês se lembram o nome dos dois imperadores primeiros que eu falei para vocês no início do sermão? Epifânio vale porque eu falei várias vezes dele, né? O imperador romano lá. Tá vendo? Dioclésio não sei o quê. Esses caras foram poderosos. Mas a vida deles não ecoa nas nossas vidas. Davi foi o rei de um pequeno reino no Oriente, de uma nação tão pequenininha, e nem foi o auge dessa nação, porque o auge dessa nação foi com Salomão. Mas como a vida de Davi impacta, influencia as nossas vidas. Eles foram poderosos num determinado momento, mas não foi uma vida agradável. A vida de Davi nos inspira, não porque Davi foi um poderoso rei, mas por causa da graça de Deus sobre a vida dele. É até um nome bonito para pôr em filho. Davi. Vale a pena, pensem nisso. Uma segunda coisa que esse texto nos ensina é que a gente tem uma vida frutífera. Dá fruto no tempo certo. Esses frutos é aquilo que o apóstolo Paulo nos disse lá em Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Como a gente está precisando ser manso nesses próximos 15 dias para não postar nenhuma besteira no Facebook. Eu coloquei lá alguma coisa, em meu lugar, o que Jesus postaria? Faça-se essa pergunta antes de postar qualquer coisa, né? Domínio próprio. Esses são os frutos daqueles que têm a vida centrada na vontade de Deus, na palavra dele para conosco. Uma vida resistente, é capaz de resistir às intempéries da vida. Uma das coisas que eu gosto muito de ser pastor é de ouvir histórias das pessoas. E por isso que às vezes eu gosto de ser pastor por um tempo longo dentro de uma comunidade. Eu peço a Deus que eu não seja pastor de outra igreja, não ser igreja da vila, porque a gente começa a conhecer as pessoas. E uma das coisas que eu gosto de perguntar as histórias, elas me contaram. E às vezes eu estou lá na frente pregando e perguntando como é que essa pessoa consegue rir ainda? Como é que ela está em pé? Uma história tão difícil e complicada. Quantos desencontros a vida não trouxe a ela? E aí eu me lembro do Salmo 37 que diz: do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. As folhas não irão murchar, porque o Senhor é a fortaleza. O Senhor é o seguro. O Senhor é a salvação. Em Deus eu posso confiar. E finalmente, tudo que Ele faz prospera. Que legal! A gente não vai ter necessidade de mais nada. Tem uma diferença do que eu quero e do que eu preciso. Não é verdade? E às vezes a gente confunde o que eu quero com o que eu preciso. Criança no shopping center, valendo um café hoje à tarde no Starbucks no Center Norte, às 5h30, aí a gente toma um café e depois a gente vai pro culto da Igreja da Vila, que é do lado ali. Se você nunca viu essa cena, mas mãe, eu quero! Dentro de um shopping center, a menininha fazendo birro, o menininho chorando, jogado no chão, e a mãe dizendo: Chico, fica quieto, você tá me fazendo passar vergonha. E a mãe vai, tá bom, e vai e compra o que esse menino quer. Às vezes a gente é birrento porque a gente acha que o que a gente quer é o que a gente necessita. Vamos pensar seriamente? A gente já tem mais do que a gente necessita. A gente já tem sobrando. Paulo diz: eu descobri o segredo da vida. Contente em toda e qualquer circunstância, seja na fartura, seja na necessidade, louva ao Senhor. Ele diz: tendo o que comer e o que vestir, estejamos alegres. Uau!
Que coisa incrível! Essa é a vida próspera. E Deus é poderoso para fazer o que lhe acrescenta e que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, a gente tenha tudo o que é necessário. Isso é prosperidade. Certeza de que Deus não vai deixar nos faltar nada, nada. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Vale a pena ter uma vida orientada segundo a palavra de Deus. Algumas dicas. Primeiro, separe um tempo intencional na sua agenda para ler a palavra de Deus. Eu li um post super legal essa semana, que dizia assim: o Facebook vai ser uma prova no futuro para mostrar que não foi por falta de tempo que a gente não orou e leu a Bíblia. Talvez o que nos falte é organização do tempo. Dá para ler a Bíblia. Dá para ler. Você prometeu ler a Bíblia todo ano, esse ano? As promessas de crentes de virada de ano, né? Prometo ler a Bíblia toda este ano. Você chegou até carnaval, fevereiro, conseguiu fazer isso, né? Até lá. A gente faz essas coisas porque a gente não lê por prazer, a gente passa a ler por obrigação. Separe um tempo na sua agenda para uma leitura prazerosa da palavra de Deus para você. Eu tenho certeza que você vai se impactar por aquilo que Deus vai fazer na sua vida a partir desses textos. Uma segunda dica: frequente de forma sistemática os cultos dominicais. Vocês têm um pastor incrível, super inteligente, que na ausência dele vem um de vez em quando meia boca, né? O Marcelo é um cara muito especial. Ele expõe a Bíblia de forma assim incrível. De domingo de manhã é a minha devocional. Assisti o Marcelo quando ele transmite pelo Facebook as mensagens. Tenha a prática sistemática de vir à CJP no domingo de manhã para aprender das Sagradas Escrituras. Ouça o Marcelo, ouça o César quando ele prega, ouça o Alexandre de vez em quando. Vale a pena ter isso nas nossas mentes. Agora deixa eu dizer, ouvir de domingo é muito pouco, apesar de ser importante. Frequente os pequenos grupos da sua comunidade. Converse com o Cezão sobre isso. Ele vai te orientar sobre esse trabalho tão bonito e especial que é a gente crescer na comunhão e leitura da Bíblia juntos. 3 dicas simples. Coloque na sua agenda um tempo da leitura das palavras de Deus. Frequente os cultos. E procure participar dos pequenos grupos da sua comunidade. E eu tenho certeza de que Deus vai nos abençoar rica e poderosamente. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.